Nós temos exposto a série de provérbios sistematicamente, e talvez essa seja uma das dificuldades, porque muitas vezes nós, quando lemos provérbios, nós às vezes vamos para os personagens do livro, ou vamos para os assuntos que o livro aborda, não é? E aí a gente chega agora no 19, já estamos no 19, hein? Se você puder abrir a tua Bíblia, já vai para lá. Provérbios capítulo 19. Nós vamos trabalhar o capítulo inteiro para você ver o desafio, né? Porque Provérbios é uma centena, né? Ou algumas centenas de provérbios que falam sobre a vida, características da vida que você e eu nós vamos nos deparar. Quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver em uma conversa com o seu filho, quando você estiver passando por algum lugar, vir alguém, uma situação, presenciar uma situação, você vai se deparar com situações da vida. E qual é o propósito desta série? Uma vez que Provérbios nos ajuda, nos dá características, né? ou nos ensina como que essa sabedoria pode ser aplicada na vida cotidiana, você e eu temos o privilégio de observar aqui e aprender aqui, ou reaprender, ou ver mais uma vez, né? Eu costumo dizer lá em casa que muitas vezes a gente lê, mas não lê. Então você vai ter a oportunidade de ler mais uma vez. E é interessante, e esse provérbio vai falar um pouco sobre a característica que nós temos observado com relação à pessoa sábia, e Provérbios fala um pouco sobre isso, né? Qual o propósito de termos provérbios? Qual o propósito de termos uma literatura sapiencial? É para que o simples aprenda, para que ele adquira conhecimento. Ou seja, uma pessoa que tem uma atitude de humildade, ela está sempre disposta a aprender. Eu não sei você, mas você já se deparou com alguém? Eu digo assim, eu não sei se você já se deparou com alguém que não tem disposição para aprender e parece que a pessoa nunca erra. Como é difícil dialogar com alguém que nunca erra, não é? O pior é quando nós somos talvez essa pessoa, que não sejamos assim. Que tenhamos a disposição do sábio para aprender que a gente sempre pode acrescentar algo ao que já sabemos sobre determinado assunto. Que essa seja a nossa disposição, meu irmão, minha irmã. Querido, que nós, quando nos colocarmos diante de um texto bíblico, que a nossa disposição, a nossa atitude nunca seja aquela, mas isso aí eu já vi, mas isso aí eu já sei. Que a nossa atitude sempre seja, bom, apesar de eu já ter aprendido isso, o que mais eu posso aprender acerca deste tema, acerca deste assunto? Então, se você já abriu tua Bíblia, já achou o texto, nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? Provérbios 19. E diz assim: é melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo,
Quem dá valor ao entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre os príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conhecimento e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe, causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Meus irmãos, foram 29 versículos. Eu quis fazer uma leitura um pouco mais pausada, né? Um pouco mais devagar, para também facilitar aqui o trabalho das nossas irmãs intérpretes de Libras. Então, é difícil, né? Muita coisa, né? Falar muito, fica difícil, né? Então, você leu aí junto comigo o capítulo 19 de Provérbios e você pode observar que nestes últimos capítulos é um pouco mais difícil nós definirmos um único tema para este assunto, para este capítulo, para este trecho que lemos aqui. Uma vez que há uma série de provérbios, né? Há uma série de instruções, uma série de informações, mas nós conseguimos aqui identificar algumas situações interessantes. A princípio, quando nós lemos aí o verso 1 e 2, nós vimos ele falando, estabelecendo um paralelo, mas existe uma quebra de expectativa talvez, porque ele fala acerca das pessoas que são honestas, né? Ele trabalha aí pobreza e honestidade, né? Então você vai pensar, bom, agora ele vai falar sobre desonestidade e riqueza, mas ele fala tolice, não é? Ele vai dizer assim, a honestidade, né? É melhor você ser pobre e honesto do que você ser desonesto e tolo. Talvez isso quebre uma expectativa que havia no pensamento veterotestamentário,
né? Gastei um pouco agora, mas no Antigo Testamento, talvez isso quebre um pouco essa expectativa, porque eles associavam a bênção, ou a riqueza, a prosperidade financeira, com o bem que a pessoa poderia fazer, realizar. Aqui ele está falando assim, olha, é muito provável, né, que alguém que tenha um bom procedimento, ela tenha uma vida financeira estável, equilibrada, mas não necessariamente, não é uma regra. Jó é alguém que retrata um pouco disso, né? Seus amigos, quando o consolam, né? E muitas vezes esse consolo é um pouco difícil, né? Porque a gente, quando lê o livro de Jó, parece que eles estão mais cutucando, né, do que consolando. Eles o tempo todo estão inquirindo: olha, Jó, você está passando isso porque você está talvez devendo. Você tem alguma culpa, Jó. Você tem certamente alguma transgressão contra o Senhor. Então é por isso que você perdeu a família, por isso que você perdeu os filhos e a mulher. Não é possível, Jó. Tenta puxar aí na memória, enfim. Mas é interessante que nós pensemos isso. Ele está trazendo aqui um valor de honestidade. É melhor você ser honesto, vivendo uma vida justa, não adquirindo a tua riqueza a troco de desonestidade ou de um falar, né? Aí talvez esteja relacionado com o falar. Alguns comentaristas vão dizer que esta desonestidade seja algo relacionado ao que você fala. E a gente conhece pessoas que são desonestas no que falam, ou não. Nós sabemos que existem pessoas que enriqueceram às custas de mentira, às custas de engano, às custas de desonestidade. Então é preferível, é melhor que você viva uma vida pobre, uma vida sem recursos, mas ainda que seja uma vida honesta, do que você viver uma vida de desonestidade. Junto a esse primeiro e ao segundo também, se você puder ler o verso 2 novamente, você vai ver que ele vai falar assim, na nossa tradução, que é a NVT, ele fala: de nada adianta o entusiasmo. Mas aqui no original ele tem um advérbio, né? É melhor nós compreendermos assim: também, de nada adianta. Então ele está ele está ligando ao primeiro verso. Também, da mesma forma que você vai viver melhor sendo honesto do que uma pessoa rica desonesta, também alguém que age precipitadamente, ou alguém que age irrefletidamente, alguém que não pensa para agir, essa falta de pensar, essa falta de considerar, esse agir sem refletir, pode ser um desastre. Você já tomou decisões na sua vida, e nós fazemos isso constantemente, não é? Você constantemente tem que tomar decisões, umas mais complexas que outras, evidente, mas o fato é que constantemente tomamos decisões, e aquelas que nós mais nos arrependemos são as que nós menos pensamos, não é? Então, você pode perceber, né, que essa pressa em agir resulta em escolhas erradas, um agir irrefletido, um agir sem pensar. Mas também é interessante nós observarmos que muitas vezes a ignorância ela pode ser benéfica, entre muitas aspas. Você pode agir por desconhecer algo, mas depois que você toma conhecimento e você sabe que aquilo é errado, e você insiste na prática disso, isso pode trazer consequências mais severas do que quando você não sabia que era errado. Você age, talvez por desconhecimento, né? Não sei se você já ouviu esse ditado: ignorância é uma bênção. Mas o que ele está dizendo aqui também é assim: olha, se você continuar agindo como se você não soubesse o que está fazendo, uma vez que você já sabe, as consequências podem ser desastrosas. Então, eu agrupei o 1, o 2 e o 22. Ele também vai falar no 22 sobre o valor da integridade. Né?
Dá uma olhadinha lá no 22. A lealdade, né? Lealdade torna a pessoa cativante. Então, é como se ele reforçasse o que ele acabou de falar lá no verso 1. É melhor ser pobre que desonesto. Né? Então, valores como lealdade, valores como integridade, valores como honestidade são preferíveis a você viver uma vida financeiramente abastada. Passado isso, a gente vai para o verso 3, e é muito interessante porque essa mensagem ela começa com uma pergunta, que é: por que não adianta culpar a Deus? Né? É uma pergunta retórica, é evidente. Nós sabemos que a pessoa que ela age desonestamente, uma pessoa que age displicentemente com relação ao seu trabalho, enfim, nós vamos ver isso aqui neste capítulo. Ao longo deste capítulo, algumas pessoas que vão aparecendo. Temos aqui o preguiçoso, temos aqui a pessoa que se ira com facilidade, temos aqui a pessoa que oprime os outros, temos aqui autoridades, enfim, uma série de personagens ou de situações aqui. Mas o verso 3 é curioso, é interessante, porque ele vai dizer assim, né, e você já leu, nós já lemos isso: o insensato arruína sua própria vida e depois se volta contra o Senhor. Enquanto eu estudava para esta mensagem, eu vi uma ilustração, né, através de um personagem bíblico, que é o rei Uzias. Não sei se você já fez esse exercício de ler o livro de Reis, de Crônicas, e você vai ver lá: e fulano reinou tanto tempo em Israel e foi sepultado junto com seus pais, fez o que era reto, fez o que era mal. Uzias foi um dos bons reis em Israel. Né? Uzias teve um reinado duradouro, né? Ele teve uma dinastia, enfim, se você ler Isaías, ele vai falar no tempo da morte do rei Uzias, ele faz questão de mencionar isso, porque o rei Uzias foi um homem importante, foi um bom rei. Só que o rei Uzias, a Bíblia vai dizer que ele cometeu um pecado, e o pecado dele foi o orgulho. O rei Uzias, ele foi acometido por lepra, porque ele fez o que ele não poderia fazer. O rei Uzias ofereceu incenso, né, no templo, e os sacerdotes o repreenderam. E ele fica muito irado contra aqueles sacerdotes. Quem são vocês, né, para dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer? Imagina a cena. Um rei poderoso, e o livro de Crônicas vai dizer como foi esse reinado. Enfim, alguém que recebia tributos, recebia impostos, foi um bom rei para a nação. Mas ele se orgulhou, e este foi o pecado dele, e ele se revolta contra os sacerdotes que o chamam a atenção. Na hora ele é acometido por lepra, né? E ele mesmo, antes que os sacerdotes peçam que ele se retire, ele mesmo se retira. E o rei Uzias teve um trágico fim. Ele morreu de lepra e ele ficou afastado das pessoas. Ele não podia mais conviver com as pessoas por conta da lepra, do seu pecado. Querido, as pessoas, elas muitas vezes vivem despretensiosamente, como se não houvesse valores éticos, morais, enfim. Provérbios, ele aponta para isso. Ele aponta para a insensatez, ele aponta para o fato de que as pessoas vivem da maneira como acham, são chamadas de tolos, ou são chamados de perversos. Então a pessoa vive perversamente, a pessoa vive da maneira que ela acha que deve viver, e ela permite que o pecado tome conta de suas ações, a ponto dela não conseguir perceber mais suas práticas pecaminosas, e depois ela se volta contra o Senhor e ela culpa Deus por conta das consequências do seu pecado. E esse foi o castigo de Uzias. Essa foi a recompensa pelo seu pecado, pelo seu orgulho. Né? Então, depois, se você quiser ler aí depois na sua casa, você pode ver como foi a consequência do rei Uzias, aí, do pecado dele. A gente pôde observar como o bom uso da sabedoria, ou como uma vida que depende da sabedoria, uma vida que reconhece o valor desta, ela pode ter recompensas, como uma vida íntegra. A pessoa não despreza o que diz a palavra de Deus. E assim a gente chega aos versos 4, 6 e 7. São relacionamentos de amizade, tá bom? E aí ele vai dizer, né, que as riquezas atraem muitas pessoas, muitos buscam favor,
de quem governa. Muitos querem se relacionar ou ser amigos de quem pode dar algum presente ou algum benefício. De que me serve essa amizade se eu não posso pedir nenhum favor, não é? De que me serve uma amizade de quem eu não posso ter nada em troca. É como se as relações, elas são multiplicadas, né? À medida que nós enriquecemos. Quando enriquecemos, temos muitos amigos. Quando perdemos o que temos, os amigos vão embora também. Provérbios lida acerca disso. É interessante que existe um provérbio que fala acerca de amizade, que ele fala assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Você já passou por uma enfermidade na qual você precisou ficar internado? Ou um familiar seu? Você se surpreende quando as pessoas vão visitar, e ainda mais se for uma internação longa, não é? Há um ditado que diz, né? Eu já ouvi alguém falando que a pessoa mostra que de fato é amiga se ela vai visitar no hospital, né? É muito legal quando a gente convida amigos, quando damos festas em nossa casa, e aí a casa vai estar cheia, né? Ou quando nós temos algo para algum prestígio, quando nós desfrutamos de algum prestígio, ou quando nós temos algo, enfim, uma posição, então amigos se multiplicam. O que este provérbio nos ensina, ou melhor, o que estes provérbios nos ensinam, o 4, 6 e o 7. Não se aproxime de alguém com o intuito de obter favor. Ou então, saiba que pessoas se aproximarão de você por conta da posição que você exerce, ou para receber algum tipo de favor. Melhor ainda, não é sábio agir dessa forma. Uma amizade íntegra, ela não vai se basear no que o outro tem para oferecer. Não deve ser este o critério que utilizamos para fazer novos amigos. Muitas vezes é o que mais se vê. O que mais nós vemos são pessoas fazendo amizades em círculos onde elas podem receber benefícios. Elas são inseridas em círculos, determinados círculos, sociedades, por conta de amizades, né? E aqui é interessante que ele chama a atenção: olha, não haja desta forma. Ele constata, né, que a riqueza e a pobreza, ambos vão afastar pessoas ou aproximar pessoas. Quem é sábio não se afasta de um familiar ou de um amigo quando este adoece ou quando este fica pobre. Quem é sábio não se aproxima de alguém apenas pelas riquezas ou pelo favor que pode obter. Jó descreve isso também, querido. Jó, nos capítulos 29 e 30, né? Ele vai dizer que ele, apesar de jovem ainda, pessoas mais velhas do que ele o consideravam, tapavam a boca quando ele chegava na porta da cidade, em sinal de respeito, né? Vamos nos silenciar que Jó está aqui entre nós e ele vai falar. Enfim, Jó gozava de um prestígio. Jó é descrito como talvez um dos homens mais ricos e prósperos do Oriente. Jó era um criador de gado, tinha rebanhos, tinha uma família de filhos, enfim. E você conhece a história, né? Mas o próprio Jó vai descrever isso. Aonde estão aqueles amigos, né? Onde estão as pessoas que me cercavam quando eu chegava nas portas da cidade, que queriam prestigiar, né? Que me prestigiavam, enfim, todos foram embora, né? E o livro de Jó, como eu já disse anteriormente, muitas vezes a gente vê os amigos consolando Jó, mas muitas vezes, né, cutucando, né, provocando Jó. Enfim, boa parte do livro são diálogos dos amigos de Jó, mas esses estiveram lá com ele, né? O texto vai dizer que eles ficaram quietos e choraram ali durante dias. Enfim, querido, você e eu, nós somos amigos que também nos aproximamos quando está tudo bem, tudo tranquilo. Isso serve como uma reflexão para nós, uma reflexão sobre como estabelecemos nossos relacionamentos ou como enxergamos a amizade das pessoas, ou como nós
lidamos quando alguém está em dificuldade, né? Quando alguém está em dificuldade é cada um por si, mas quando eu estou em dificuldade é por favor me ajude. Enfim, se aproximar de alguém por dinheiro ou por prestígio, né? É isso que faz você se aproximar de alguém. Ou abandonar o pobre. Não, esse é pobre mesmo, esse aí não vai poder me dar nada em troca. A verdadeira amizade não recebe influência da condição financeira. Tanto os ricos não serão cercados por bajuladores, quanto os pobres, ou não deveriam ser, não devem ser, né? Quando uma amizade é sincera, quando uma amizade é honesta, os ricos não serão cercados por bajuladores e nem os pobres serão desprezados nos momentos de dificuldade. Tem um provérbio também que vai dizer que quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, né? Quem se compadece, uma atitude que demonstra a sabedoria, a compaixão para com o pobre. Isso demonstra também que a pessoa ela está sensível ao próximo. Ela está sensível não somente a isso, mas ela é alguém que considera a lei de Deus, ela considera que a pessoa pobre, oprimida, a pessoa estrangeira, ela deveria ser assistida em suas necessidades. Agora, o Provérbios 5, 9 e 28, se você quiser passar o olho aí para relembrá-los. O 5 vai falar sobre a testemunha falsa, não é? A testemunha falsa, muito semelhante ao 9 e muito semelhante também ao 28. O 5 e o 9, a única diferença que você vai ver é a segunda frase, a segunda sentença, porque no 5, o verso 5 vai dizer que a testemunha falsa não ficará sem castigo, não ficará sem punição, não ficará impune. No verso 9, nós vemos qual será, por fim, este castigo, né? Ele vai falar sobre a destruição. Então, a gente olha e a gente lê isso, a gente fala assim, então, olha lá, a pessoa vai sofrer, a pessoa vai ter que pagar, e vai pagar, querido. Haverá um dia onde todo mundo prestará contas do Senhor, onde toda a injustiça será satisfeita. Mas muitas vezes nós vemos o mal prosperando, vemos pessoas praticando o mal contra o próximo e agindo impunemente, planejando o mal, proferindo maldades, injustiças, calúnias. E nesse contexto também relacionado à fala. Aqui ele vai trazer a informação, né? Vai nos trazer que a pessoa é que comete perjúrio, não é? O mentiroso, né? A testemunha falsa, aquele que comete perjúrio no tribunal, é alguém que mente para beneficiar uma pessoa culpada, ou então ela mente para acusar, né? Para condenar um inocente. O Senhor não tomará por inocente alguém que age dessa forma, alguém que pratica injustiça, alguém que testemunha falso, que faz com que o outro seja punido injustamente. Porque ao agir assim, e o 28, né, ele vai trazer para nós, né, a testemunha corrupta zomba da justiça. Ao agir assim, ela não permite que a justiça seja feita. Então estes são estes 3 provérbios, né, o 5, o 9 e o 28. Eles vão falar sobre a testemunha falsa. Então é evidente, querido, evidente que nem todos vão ser punidos instantaneamente, como Ananias e Safira foram, não é? Não é tão rápido assim, mas certamente serão punidos. E a gente, ao ler textos assim, isso deveria ser um alerta para nós sobre como temos nos relacionado, né? Como temos lidado com a nossa fala. Dando sequência, queridos, o verso 10 e o verso 11 falam sobre o tolo e sobre o rei, sobre a ira do rei. 2 personagens, né? O primeiro deles, o tolo, ele... Aqui o provérbio vai dizer assim: não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre os príncipes.
ainda que não seja tão comum o servo governar, isso é possível, mas não é o frequente. Muitas vezes a gente fica sabendo de situações sobre pessoas que chegaram a uma posição de autoridade e mudaram. É como se tivessem mudado, não é? A pessoa parece que aquilo subiu para a cabeça, né? Não sabe lidar com aquilo. Na verdade, a tolice dela, o desprezo dela pela sabedoria, vai fazer com que ela haja como um tolo. Porque ela é uma pessoa tola. Porque ela não busca o conhecimento, não busca a sabedoria, não depende do Senhor. Então ela faz tolices. É isso que o tolo faz. E o verso 12 é interessante que ele vai falar sobre o rei. E aí eu acredito que esse provérbio do verso 12, ele vai trazer um ensinamento tanto para quem exerce autoridade, quanto para quem está sob autoridade. Se ele vai dizer, olha, a ira do rei é como um refúgio, né? Ele vai falar sobre o favor do rei. Alguém que tem o favor do rei. A pessoa que tem o favor do rei tem benefícios, não é? Ela pode ter acesso à presença de uma autoridade, ela pode ter acesso à presença de alguém, e ela tem o favor do rei. Alguém que não tem o favor do rei é alvo da sua ira. E isso ensina tanto a quem tem autoridade, quanto para quem está sob autoridade, né? Consideremos então a maneira como nos aproximamos de alguém que é uma autoridade. Consideremos como falamos, consideremos como agimos diante desta autoridade, e assim teremos o favor dela. E também para as autoridades, para quem exerce autoridade, olha, exerça a sua autoridade com cuidado, não seja um autoritário. Chegamos ao verso 13. E é interessante estes dois próximos, né, versículos, que ele vai falar sobre a família. Aí, acho que está projetado aí para vocês. Vai falar sobre a presença e a ausência da sabedoria, né, na família, no ambiente familiar. O ambiente familiar que deveria ser o local onde nós encontramos um refúgio para as agonias da vida. O ambiente familiar que deve ser, ou deveria ser, aonde nós temos prazer de estar com nossos filhos, nossos cônjuges. Muitas vezes é o ambiente onde há mais discussões, onde parece uma guerra. Eu, quando era adolescente, eu li um livro devocional, que trazia algumas informações, baseado em provérbios, sobre como escolher um cônjuge, sobre quais características nós vamos buscar ou encontrar em uma pessoa que vamos dividir a vida. E o autor, ele faz uma paráfrase, ele trata sobre o casamento. O casamento com a pessoa certa é um refúgio para as tempestades da vida. O casamento com a pessoa errada é uma tempestade no refúgio. Então, esses próximos 2 versículos, eles vão tratar justamente disso. Na verdade, eu acrescentei também o 18, porque ele vai falar sobre o filho indisciplinado. No verso 13, nós vemos aí que ele vai falar, discipline... Não, perdão, irmãos, eu estou lendo errado, estou lendo 18. O filho tolo é uma desgraça para o pai, e a esposa briguenta e irritante como uma goteira. Né? Se ele está falando filhos, você pode entender também filhas, ou cônjuges, não só a esposa, que é um problema. Maridos também são. Às vezes o marido vai ler um texto desse e vai falar assim, bom, aqui só fala da mulher irritante. O marido não. Né? Como se nós não irritássemos nossas esposas, não é, maridos? Como se muitas vezes nós não fôssemos os responsáveis, não é? Entenda que isso aqui é para você também, querido. Deus falou ao teu coração, né? Como falou ao meu. E muitas vezes nós nos damos conta daquilo que fazemos, porque nossas esposas nos dizem o que está errado conosco também.
Cuidado, querido, você, marido, que me assiste aí através da live, talvez você seja essa goteira pingando dentro da tua casa. Você é muito pronto, é muito rápido para acusar ou para reclamar da tua mulher, mas você não olha para si. Então isso é para você também, cônjuges, tá bom? Acho que fica melhor, não é? Uma pessoa briguenta e irritante. Imagine você, o ambiente familiar, o ambiente onde você expõe a tua intimidade 24 horas por dia, sendo um ambiente de constante desarmonia, desordem, brigas, um ambiente onde não há disciplina dos filhos, um ambiente onde você não consegue ter uma conversa civilizada com o teu cônjuge. É só ataque, é só contra-ataque, é só a vez de quem está ganhando. É só quem tem a razão nesta situação, né? A gente sempre está na defensiva. Maridos, será que só comigo? Esposas, a gente sempre ataca e guarda aquela mágoa, aquela raiva. A gente prepara, né, para a hora certa. É como uma arma. A gente guarda para usar na hora certa, não é? O texto vai dizer sobre isso, querido. A nossa família é o ambiente onde nós mais podemos demonstrar a intimidade, a sabedoria que temos. Essa mesma sabedoria que eu estou falando aqui, que é utilizada para os nossos relacionamentos familiares, pessoais, essa mesma sabedoria que nós usamos, ou deveríamos usar, ou deveríamos considerá-la, quando nós nos aproximamos de alguém, essa mesma sabedoria, o ambiente familiar é o lugar ideal para que nós demonstremos ela. Mas muitas vezes a gente não demonstra. Sabe quando a gente não demonstra? Quando o nosso filho está precisando ser chamado a atenção e um dos cônjuges fala, não, deixa. A gente sabe que no fundo, muitas vezes é preguiça. A gente não falou ainda da preguiça, mas vai chegar a vez. Então, não só para você que tem filho, querido, não é só para você. Muitas vezes requer que nós tenhamos disciplina com os nossos horários, com as nossas tarefas diárias do dia a dia, que transformam a convivência familiar no inferno. A pandemia foi muito foco disso, né? Na pandemia vimos casamentos em crise, pessoas precisando de ajuda, não é? Por conta de que cada um com o seu emprego passam o dia todo fora de casa. E as crianças no colégio também. E aí quando a gente ficou em casa todo mundo junto, começou a ter briga o tempo todo. Quando não é a mulher é com o filho, quando não é o filho é com o cachorro, quando não é o cachorro é com o vizinho. E aí começaram a brigar e as pessoas começaram a ter muitos problemas, porque não convivem. E aí com a pandemia começaram a conviver, né? Meio que assim, forçosamente, tivemos que conviver com os nossos cônjuges, conviver com os nossos filhos. Tem que brincar com o filho, né? Olha que absurdo, vê se pode, né? Uma coisa dessa. Brincar com a criança, né? Mas muitas vezes, querido, a nossa atitude em casa, ela evidencia a nossa falta de sabedoria, ou o fato de nós não considerarmos, não dependermos. Essa é uma atitude de orgulho. Porque o humilde, ele sempre acredita que pode melhorar. Tá tudo bem, mas eu posso melhorar, não é no outro que pode melhorar. O problema não está sempre no outro, o problema está nele. Ele sempre pode aprender, ainda quando o problema não está nele, né? Então, é um filho tolo, é um filho sem disciplina. Você como pai que deixa teu filho sozinho, à própria sorte, sem correção, sem disciplina, você o está entregando a si mesmo. Você está demonstrando que você não o ama, você está demonstrando desprezo pelo teu filho. Você ama teu filho, chama a atenção dele, conversa com ele. E eu também, claro. Mas eu dizia que muitas vezes nós, maridos, né, lembrei de uma situação, mas não falei, né? Mas acontece muito, às vezes a gente estudando, pensando em outra coisa, terminando o home office, e aí chega a esposa e a criança em casa. E aí você está perdido entre um assunto e outro, né? Entre uma tela e outra, né? E aí você se ira, e aí você dá uma resposta para a tua esposa. E aí a pessoa tenta mostrar que você está errado, e você eleva o tom. Aí ela, mais uma vez, com paciência e com amor, tenta mostrar que você está errado, você eleva o tom ainda mais.
E aí, por fim, você dá uma demonstração, você demonstra o que de fato ocupa o teu pensamento, né? Aí, assim você demonstra o que de fato ocupa a tua mente, pelo que você fala, pelo jeito que você fala com a tua esposa, maridos. Esposas, pelo jeito que vocês respondem aos seus maridos. Nós, pais, pelo jeito que nós corrigimos nosso filho, ou fazemos na hora errada, ou fazemos na hora que já não tem mais, ou já, enfim, ou fazemos por excesso, ou deixamos negligente, né? Isso aí não é nada, não é nada, não é nada, enfim. Hoje nós participamos em uma escola bíblica, em uma igreja que fomos visitar, em Santa Bárbara do Oeste, uma igreja batista, né? E o tema lá era disciplina. E os homens lá estavam aprendendo em Hebreus capítulo 12. E eu achei muito interessante, um dos professores falou, ele falou algo interessante, né? Falou algo que eu guardei. Ele falou que hoje as pessoas, elas reprovam a disciplina de filhos. Muitos pais não consideram que seus filhos precisam de disciplina, de correção, de disciplina física. Evidente que nós não somos favoráveis a nenhum ato de agressão. É evidente, é claro, é óbvio. Mas hoje o óbvio precisa ser dito também. Mas nós entendemos que é necessário o uso também da varinha, quando a criança é pequena. Porque depois de uma certa idade, e aqui o provérbio vai dizer, corrige teu filho enquanto há esperança, enquanto o pecado não tomou conta do coração dele, a ponto de você não conseguir mais dobrá-la. A ponto dele se endurecer com tamanha força que ele vai se quebrar. Então corrige seu filho. É um ato de amor. E estes irmãos falavam isso por conta de um familiar ou um amigo, não me recordo agora, que falou exatamente o oposto do que ele e a esposa entendem que é necessário para se criar uma criança pequena. E aí, em um dado momento, o professor falou assim, olha, é como se as pessoas, elas se levantassem contra o modo que Deus estabeleceu para disciplina. Foi assim que Deus estabeleceu. Porque o texto estudado foi Hebreus 12. E lá em Hebreus é dito que Deus, ele corrige o filho a quem ele recebe. E se você não recebe disciplina, talvez você não seja nem filho. Então é interessante que o próprio Deus, como um pai amoroso, ele se revela, é assim que ele faz, com correção. Ele corrige a quem ele ama. Ele disciplina a quem ele recebe como filho. Então quando a gente olha para o fato de nós entendermos isso, entendermos que temos que corrigir nossos filhos, não deixá-los à própria sorte. E pessoas pensam ao contrário, e muitas vezes dentro das próprias igrejas, né? Eu não acho que eu tenho que corrigir meu filho, né? Deixa ele por conta própria. Se você deixar teu filho por conta própria, vai chegar uma hora em que não vai ter volta mais. É um caminho perigoso. Então demonstre que você ama seu filho, se importe com o que ele assiste na televisão, se importe com o que ele assiste no YouTube, com os canais que ele se inscreve no YouTube, se importe com quem são os personagens que ele curte, que ele gosta. Porque chega um tempo, e eu imagino, a gente está vivendo isso, né? Pais aqui de criança pequena, enfim, a gente vai vivendo as fases e vai aprendendo. A gente estava conversando, né? O grupo de homens, eu perguntei para o Gilmar, falei, Gilmar, quais são os desafios de ser pai de adolescente? Né? A gente participou do 222 e é interessante, querido, nós vamos sendo desafiados constantemente. Sempre é um desafio. Então não é porque o teu filho é pequeno que você vai deixá-lo à própria sorte. Então se envolva com a educação do seu filho, não terceirize a educação do seu filho. A gente recebeu essa semana pelo aplicativo da escola, a professora chamou a atenção, né? Nossa, também. Converse com o filho de vocês, porque ele fez isso, isso e isso. Aí, qual é a nossa atitude enquanto pai? Isso vai demonstrar também se nós somos sábios, ou se queremos aprender a ser pais melhores para os nossos filhos, ou se nós somos tolos e não nos importamos e damos de ombro. Isso não é para mim, essa professora está exagerando. Quem é ela para falar da educação do meu filho? Qual é a nossa atitude? Muitas vezes é essa, não é? Quem ela pensa que é para dizer como eu tenho que corrigir o meu filho ou não? Mas a primeira coisa que a gente fez, ou deveria ter feito, fizemos.
chegou em casa, chama e conversa, né? Enfim, querido, hoje os tempos são assim. As pessoas, elas deliberadamente desprezam, não se envolvem com os filhos, não se envolvem com a educação dos filhos, enfim. E por isso colhem consequências quando já não há mais o que fazer, quando não há mais esperança. Saiba você, não sei se você já leu, eu imagino que sim, Deuteronômio previa pena de morte para filhos indisciplinados. É evidente que uma vez que esse filho, né, aqui não está falando de uma criança, imagino, eu, ouvindo comentaristas bíblicos falando acerca desta passagem, quando já uma vez corrigido a pessoa não muda, ela era levada, né, o filho era levado pelos pais para ser apedrejado. Então a lei ela previa a morte do filho indisciplinado. O último provérbio que fala acerca de criação, acerca de filho, enfim, é o 28. Não, desculpa, gente, é o 26. Vai dizer sobre filhos que não honram os pais, filhos que desrespeitam seus pais. Um filho que maltrata o seu pai e sua mãe. Um filho que despreza o pai. Um filho que despreza a mãe. Está descumprindo o 5º mandamento. Que diz a Bíblia? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolonga os seus dias sobre a face da terra, não é? Ele, ao desrespeitar os pais, o está desonrando. É algo sério, é algo grave. Porque a gente olha pela perspectiva, né, de que, não, isso aí é normal, os tempos são assim, hoje as crianças dialogam, né? Hoje, mas querido, saiba que é necessário que você demonstre ao teu filho, aponte para ele, de fato, qual é a verdadeira sabedoria. Não o preceito pelo preceito, não é só isso. Não é só você dizer, olha filho, isso está errado. Mas por que está errado? Ensina teu filho. Né? E você, filho, não desrespeite o seu pai, não ache que ele é um quadrado, um careta que não sabe de nada. Saiba que teu pai chegou no mundo primeiro que você. Saiba que ele faz o melhor que ele pode com o que ele tem. Saiba que ele faz o melhor que ele pode, ele busca. Se for um pai temente a Deus. Enfim, a gente vai ver aí falando do preguiçoso, já falamos aí do ambiente familiar, do filho tolo, da mulher rixosa, ou do cônjuge contencioso. Vemos um contraste que há ainda no 14, quando ele fala que a esposa prudente vem como herança do Senhor. Olha que interessante, não é? Se você dá valor para o que você tem na vida e você pensa e planeja deixar para o teu filho, né? Quem é empresário, né, quer que o filho se envolva e que o filho toque adiante o comércio que você começou. Saiba que uma esposa prudente, um cônjuge prudente, alguém temente a Deus, não vem como herança dos pais, é algo mais excelente. Talvez a atitude que você deva demonstrar ao buscar um cônjuge seja a mesma de que Abraão demonstrou. A preocupação, o cuidado, quando ele foi escolher um cônjuge, ou quando ele foi dar uma ordem para o servo dele, né? Acho que é difícil aqui, pessoal da Libras também, perdão, gente. Os personagens, né, tem que falar um personagem, surge um personagem do nada. Mas Abraão, quando ele, já perto de sua morte, ele deu ordens a seu servo para escolher uma esposa para o seu filho. Ele falou, olha, que não seja nenhuma mulher estrangeira, nenhuma cananita. Então o servo de Abraão vai até onde moravam os familiares e Rebeca sai ao encontro dele, né? Você conhece a história. Então, o cuidado que este pai teve, não é? Entendendo que a habilidade, a capacidade de escolha pode ser prejudicada, não é? Você quando vai escolher, ou quando você escolheu alguém para se relacionar, como foi, cada um tem a sua história, mas quais são as características que mais lhe chamam a atenção quando você vai encontrar alguém, ou quando você está conhecendo alguém, né? Então a gente faz lá a nossa lista, então a gente coloca, né? Tem lá tudo, a última lá, coloca por último, se é crente ou não é, né? Deveria ser a primeira, não é? Mas enfim, coloca por último, pode ser qualquer uma, né? Enfim. Mas o que o texto diz é que é interessante, querido, a gente pensar, a gente não depender apenas das nossas habilidades. Você, moça solteira, jovem aqui, também solteiro, rapaz, você vai se deparar com muitas
com muitas lutas relacionadas a essa área, né? De como você lidar com o fato de encontrar alguém. Às vezes a pessoa é tão legal, tão atraente, né? Que o olho chega a brilhar. E a gente se engana muito facilmente, querido. Por que você, quando escolhe uma carreira, uma área, você age racionalmente? E quando você vai escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da vida, você tapa os ouvidos? Que pai e mãe fala não tem valor, que amigo ou amigo fala não tem valor, que o pastor ou, enfim, o líder da igreja fala não tem valor. O que tem valor são as minhas emoções. Então, talvez, querido, entenda que a nossa habilidade para escolher alguém, ela não é tão boa quanto a habilidade de Deus para nos proporcionar uma boa escolha. Deus, Ele com certeza faz isso. Ele prepara pessoas certas, não é? Você tem que buscar no lugar certo. Né? Busque no lugar certo, escute teu pai e tua mãe. Né? Dependa disso, entenda que a tua habilidade ela pode te deixar na mão muitas vezes. Você pode se enganar, ou você pode estar emocionado, enfim, deixar que os sentidos se percam. Enfim, haja racionalmente, busque em Deus, dependa. Aí chegamos aí na preguiça, olha só. O preguiçoso. Tem dois provérbios que falam sobre preguiça, o 15 e o 24. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. E o preguiçoso põe a mão no prato, mas tem preguiça de levar até a boca. É o 24. É isso. O preguiçoso pega a comida da mão, mas não quer se dar ao trabalho de levar à boca. Parece que para o preguiçoso, querido, qualquer momento é momento de descanso. O preguiçoso não faz distinção entre a hora de trabalhar e a hora de descansar. Tudo para ele é descanso, ou tudo deveria ser descanso. Ele coloca a sua preguiça como uma necessidade tão importante ou tão maior do que a própria fome. Provérbios ensina como você prosperar, entre aspas, algumas aspas. Qual é o caminho para a prosperidade honesta? O trabalho, sem dúvidas. O trabalho é o meio pelo qual nós vamos prosperar. O trabalho é o meio pelo qual nós vamos conquistar bens materiais, né, que vão permitir que nós nos mantenhamos. O preguiçoso não pensa dessa forma, né? Ainda que não seja um incentivo à avareza, o Provérbios ele estabelece os critérios, enfim. Então entenda que para o preguiçoso a sua apatia, a sua falta de atitude faz com que ele não considere a necessidade. Ele não considera, enfim, ele considera apenas o que para ele é a maior necessidade, que é o tempo ocioso, o tempo de descanso, o tempo de inatividade. O homem irascível agora, 19. O homem de grande ira deve sofrer o dano, porque se você o livrar, ele tornará a fazê-lo. O homem de ira, alguém que se ira facilmente, alguém que não tem as suas emoções sob controle. Evidente que pensamos aqui sobre a perspectiva do Antigo Testamento, né? Quando nós vamos pensar sobre o fruto do Espírito, o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, alguém que não se controla em nenhuma das áreas, ela não tem domínio próprio. Ela facilmente se ira. E o provérbio vai dizer, deixa este homem, ou deixa essa pessoa, que ela arque com a consequência do seu próprio erro. Ele precisa arcar com as consequências do seu prejuízo, do seu desequilíbrio emocional. Enfim, queridos, falei agora, até aqui, apenas da falta de bom senso. Pessoas que não consideram que temer a Deus ou que ter uma atitude humilde de reverência é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser praticado. Mas nós vemos também pessoas que buscaram ou que buscam, que consideram os mandamentos do Senhor. O verso 8, a pessoa que ama a sua vida, ela ama a sabedoria, ela empenha seus recursos. O provérbio, no verso 8, vai dizer, adquire. É algo que nós precisamos buscar. Entenda como empenhe seus recursos, né? Em algumas traduções pode ser adquira, compre. A ideia de que você não tem, isso não vem de fábrica, você tem que buscar. Empenhe o teu coração.
Se dedique na busca do bom senso. Haja com bom senso. Não se ire precipitadamente. Domine as suas emoções. Seja compassivo e misericordioso. O verso 11. Guarde os mandamentos do Senhor. Verso 16. Observe os mandamentos do Senhor. É uma centena de vezes aparece essa palavra apenas em Deuteronômio. Aqui em Provérbios aparecem 10 vezes. Não despreze os pobres, o 17 vai dizer. E alguém que considera os mandamentos do Senhor, considera não desprezar o pobre, porque na lei previa que deveria ser cuidado o pobre, a viúva, o órfão. Então alguém que guarda os mandamentos do Senhor é alguém que considera, é alguém que empenha recursos e tempo, buscando, entendendo como deve agir. A palavra para bom senso é coração. Alguém que está sempre disposto a ouvir e a aprender, entendendo que o aprendizado é um processo contínuo na vida. É um processo que começa à medida que nós temos capacidade cognitiva, mas ele não termina. Você nunca aprendeu o suficiente. E se você acha que aprendeu o suficiente, talvez tua atitude precisa ser revista. Pense um pouco melhor. Se você acha que já sabe de tudo, isso aí eu já vi, isso aí eu já sei. Então veja novamente. Garanto que você vai aprender um pouquinho mais. Esteja sempre disposto a ouvir. E essa é a atitude que o sábio tem. Ele não despreza o conhecimento. Ele não despreza quando ele é repreendido. Ao passo que o tolo, ele nunca aprende. Porque ele acha que nunca é para ele, nunca é com ele. Enquanto que o sábio aprende, inclusive, com a repreensão do tolo. Porque isso vai fazer com que ele refreie algum ímpeto. Ele vai olhar para o tolo sendo repreendido e vai falar assim, eu não vou fazer isso. Eu aprendo com o erro do outro também. Ele reconhece, no verso 21, que os planos do Senhor são melhores. Ele reconhece que temer a Deus é o caminho para uma vida segura. O verso 23. O verso 23 vai dizer... ou melhor, enquanto eu lia, enquanto eu estudava, eu lembrei daquela passagem de Atos 27, o provérbio diz, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. O apóstolo Paulo, sabendo qual era o seu destino, em Atos 27, ele estava indo para Roma, ele sabia o que o esperava, mas eles são surpreendidos por uma grande tempestade, 15 dias, a passagem é muito interessante, a gente expôs Atos aqui há uns anos atrás, e o apóstolo Paulo, ele confia na boa mão do Senhor. Ele confia em Deus, que mesmo em meio a uma tempestade de 15 dias, e o navio agitado, não conseguindo enxergar a luz do sol, ele confia na provisão do Senhor que o levaria até Roma. Ele não deixa de confiar no Senhor. Então, querido, entenda que por melhores que sejam os teus planos e os meus, os nossos planos, eles são limitados pela questão tempo. Eu não enxergo o futuro. Eu só enxergo o presente. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe e Ele vai nos conduzir para o melhor. Então, a certeza, a segurança de uma vida pacífica, de uma vida segura, é a nossa confiança. Tememos a Deus. Temamos a Deus. Saibamos que temer a Deus é uma demonstração visível dessa confiança que temos nele. O 25 vai dizer que o sábio sempre aprende. Provérbios 9, 8 e 10 é o provérbio que eu acabei de citar. Nossa conclusão, querido. A busca por sabedoria é o reconhecimento de que o temor a Deus é o caminho para uma vida de paz, prosperidade e segurança. O homem que vive sem o temor do Senhor não considera a vontade dele. E, portanto, deve estar pronto para colher as consequências desse desprezo pela sabedoria. Que nós tenhamos uma atitude sábia, querido. Tenhamos uma atitude de não desprezar os mandamentos do Senhor, ou a palavra de Deus. Não desprezando também o Senhor. Porque quando nós temos uma atitude de desprezo pela palavra dele, nós estamos desprezando o Senhor. Não estamos considerando como vivemos. Estamos agindo como tolos e não como sábios. Quando nós não exercitamos aquilo que aprendemos dentro de nossas casas. No nosso relacionamento com nossas esposas, com nossos cônjuges. Ou no relacionamento com os nossos filhos. No relacionamento com os nossos amigos.
como não administramos tempo, recursos, ou quando somos nós, os preguiçosos e os iracundos. Muita coisa, a gente vê muita coisa. Leia de novo o provérbio quando chegar em casa, leia o capítulo 19. Muita informação, é um desafio, mas que nós saiamos daqui, né, tendo feito essa leitura mais uma vez, considerando, né, que possamos considerar que é para nós, sempre é. Muitas vezes nós temos a possibilidade de olhar para alguém agindo errado, né, e o repreender. Você está irado. Não corrige teu filho de maneira irada. Não converse com tua esposa de maneira irada, enfim. Mas nós também, muitas vezes, somos a pessoa que está se irando, que está agindo precipitadamente, que está falando sem saber o que está falando. Eu acredito que você se identifica com isso, porque eu me identifico. Quantas vezes eu ajo precipitadamente, quantas vezes eu deixo de ouvir e de ser abençoado ou de aprender. Que a nossa atitude seja a de demonstrar visivelmente, que possamos demonstrar que amamos a sabedoria, que queremos aprender e conhecer. Que isso se reflita, né? Que isso seja visível em nossas vidas. Não apenas como algo meramente superficial, enfim, mas que seja algo de fato que reflita uma mudança de mente, né? Nós temos tido a nossa mente mudada, transformada, moldada à imagem do Senhor. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso.